Eu sou os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E os amigos de casa também, saúde dos irmãos também. E eu vou louvar o Senhor por ele e peço aos irmãos que tenham escrito em oração. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém.
Hoje nós estamos associando, irmãos, o trabalho das crianças também. Graças a Deus já temos um espaço melhor aqui nas nossas instalações, no nosso templo. E eu quero convidar os irmãos, nós vamos orar agora pelas crianças e depois nós já vamos consagrar os elementos da ceia do Senhor, porque a irmã Dilma virá aqui para participar, já retornará, porque ela não está em condição de ficar, mas ela quer vir. Então nós vamos fazer essas duas orações agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por gentileza. E as crianças, é isso, né, irmã Lília? As crianças vão saírem, então ajudem aí os diáconos e as diaconisas que vão ajudar, e aí os irmãos, por gentileza, retornem por perto de 8 horas, quando for o momento da ceia do Senhor, para vocês não ficarem sem, tá bom? Vamos apresentar então as nossas crianças e aqueles que vão ajudar as crianças também. Senhor, invocamos o Teu nome e a Tua presença, Te damos graças, Senhor, pela Tua obra, pelo trabalho infantil, Senhor, também da Tua igreja. Quero agradecer pela vida da irmã Lília, quero agradecer, meu Senhor, pela vida de todos aqueles que estão cooperando com ela, e de todos os pais, e de todas as mães, as crianças que estarão participando desta manhã. Senhor, que seja um momento marcante, que seja, Senhor, um momento de bênçãos, que seja, Senhor, um momento de vitórias para a Tua igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa o trabalho das crianças agora, Senhor, confirma, Senhor, dá a Tua bênção, a Tua graça e a Tua aprovação, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Então, bem arrumadinho, as crianças vão então, e nós vamos orar pela ceia do Senhor. Pode ir então as crianças, quem vai ajudar, pode ir lá para o trabalho de vocês. Vão? Vocês não querem ir não? Vamos lá, ajuda lá, olha lá, acompanha ali, ó. Acompanha aqueles meninos ali, ó. Isso, vai lá. Pedir para o presbítero Daniel vir até aqui, fazer esta oração, por gentileza, da ceia do Senhor. Vem cá, irmão Ney, ajuda aqui. Ajuda aqui. A ceia do Senhor. Os irmãos vão ajudar aqui. Vem cá, irmão Altran, por gentileza. Cada um pega um elemento aqui. Vem cá, irmão Altran, ajudar aqui na ceia do Senhor. O presbítero Daniel vai orar. É só com a bandeja, irmão, não tem problema não, só por fora, irmão Ney, só por fora. Pega lá um elemento e nós vamos deixar consagrado, porque a hora que a irmã Dilma vier, já está tudo pronto e depois nós vamos participar. Glória a Deus. São os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelos benefícios, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Queremos neste momento apresentar, Senhor, este pão que representa o Teu corpo, que foi moído na cruz do Calvário em nosso favor, este vinho, Senhor, este suco de uva que representa o Teu sangue vertido para a remissão dos nossos pecados, Pai. Deus, consagra, Senhor, esses elementos, que seja de bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. Dá vitória, Senhor, nós consagramos tudo isso, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. 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 Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui para juntos nós louvar e adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero estar cumprimentando também os irmãos que estão em casa e convidar você para juntos nós louvar e adorar o nosso Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Deixa
coração, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus noite, meu amor. O universo chora,
encerrar, Deus abençoe. Todos ver a participação, louvor do quadro aqui. E logo em seguida, a nossa Alfebrac também pode adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, muita igreja na paz do Senhor. Amém. Queria também estar deixando uma palavra para a meditação da igreja a respeito do livro que nós estaremos ministrando. Se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Que nessa palavra fala que tudo é por Ele, para Ele. Nós possamos acreditar nisso, que nós somos dele, tudo é para Ele. Amém?
Glória a Deus. Venha todas as irmãs, amém? Quero convidar todos vocês para nós juntos adorar a nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor. Ao pegar então primeiro esse nosso paz, Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Você continue glorificando o nome do Senhor aí, igreja. Aleluia.
Deus. Irmã Maria Luísa, vem cá, Luísa, cantando um louvor bonito para Jesus também. Senhor. Calma. Depois vai não. Glória a Deus. Tudo bem, meus irmãos. Quando o irmão chegou, os irmãos vão dar atenção para ela aí. Nós vamos então para a exposição da palavra de Deus nessa noite. Quero convidar a todos a ficarem de pé, por gentileza. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 51. Lucas, capítulo 9, versículo 51 até o versículo 56. Os samaritanos não recebem a Jesus. Os irmãos que acharam, pode dizer amém? Amém. Tá bom, quem não achou está aqui, né? Na parede aqui, né? Então diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém. Amém. Senhor, pedimos a Tua bênção e a Tua graça. Só o Senhor é o Deus das nossas vidas. Só o Senhor envia a Tua palavra, só o Senhor nos usa nas Tuas mãos, e só o Senhor nos dá graça e capacidade para recebermos a Tua palavra e a Tua orientação. E é o que nós queremos Te pedir, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, Jesus fugiu. Jesus nasceu fugindo. Ele já, no primeiro momento de sua vida, quando era um recém-nascido, um anjo apareceu aos seus pais, apareceu a José e disse para ele, usando estas palavras: foge para o Egito. Quando o faraó que queria tirar a vida, quando Herodes que queria tirar a vida do Senhor havia morrido, ele voltou para a região da Judéia, ali a Jerusalém, e o anjo e a orientação divina foi novamente: vá para lá, para o fundão. Vá para a Galileia, para não ficar perto, porque aqui há perigo. E também, irmãos, isso daí quando Jesus era recém-nascido. Quando o Senhor começou o seu ministério, quando ele tinha ali alguns meses, ele estava fazendo o seu ministério na capital, estava trabalhando na Judéia, estava trabalhando em Jerusalém. E ele começou a ficar famoso. E quando João Batista foi preso, a Bíblia também fala que Jesus saiu daquela região onde estavam as autoridades e foi novamente lá para o fundão, para longe, para a Galileia, Cafarnaum, para o local Nazaré, foi para essas regiões.
onde não tinha tantas autoridades. Então, e em várias situações da Bíblia nós vemos uma situação em que Jesus não teve confronto, uma situação em que o Senhor Jesus não ficou diante do perigo, e a Bíblia usa mesmo essa palavra fugir. No entanto, irmãos, quando chegou o tempo de Deus, quando chegou o tempo oportuno, o versículo 51 que nós lemos, a palavra nos diz: e aconteceu que, completando-se os dias da Assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Lucas capítulo 9, versículo 51. Completando-se os dias da sua assunção. Aqui não está falando, irmãos, que eram os dias da morte, os dias da crucificação. A Bíblia já olha lá na frente. O Senhor não está olhando aquele vale que ele passaria. Ele já está contemplando a vitória que viria lá na frente. Ele está dizendo, quando estava se aproximando o dia dele voltar para o Pai, está dizendo que ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Então, irmãos, Jesus não fugiu, Jesus não andou por locais desertos, por locais distantes, porque tinha medo, ou porque era covarde, ou alguma coisa desse gênero. Jesus, ele teve essa postura, porque tudo isso estava dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro dos desígnios de Deus. Mas quando está dizendo, e quando aconteceu que, completando-se os dias, agora Jesus foi, como acabamos de louvar aí, ouvir as irmãs louvando, agora o Senhor foi para enfrentar, agora o Senhor foi para se deparar diante daquela situação. Então, ele não estava fugindo, ele estava sendo prudente, ele estava dando tempo ao tempo. E agora, qual foi a postura dele? Manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E aqui, irmãos, o Senhor declara em outro evangelho, que em João capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Tenho poder para dar e para tornar a tomá-la. E esse mandamento recebi de meu Pai. Então, irmãos, Jesus não foi um perdedor, Jesus não foi um derrotado, Jesus não foi capturado, mas ele voluntariamente, como a ovelha muda que vai para o matadouro, se apresentou, como nós já louvamos aqui, como um sacrifício vivo e agradável a Deus em nosso lugar. Aleluia. Ele se apresentou, como acabamos de ler aqui. Irmãos, é interessante que quando chegou este tempo, e Jesus ia no caminho, quero ler agora Marcos capítulo 10, versículo 32 ao 34, que mostra, irmãos, que quando Jesus já estava aproximadamente 3 anos com seus discípulos, ensinando tantas coisas, eles vendo tantas coisas, diz Marcos capítulo 10, versículo 32, e iam no caminho, subindo para Jerusalém. Esta mesma narrativa de Lucas. E Jesus ia diante deles. Como que Jesus ia? Diante deles, não é se escondendo atrás deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-nos atemorizados. Quer dizer, os discípulos estavam seguindo Jesus atemorizados, porque eles sabiam do perigo, sabiam que Jesus era um procurado, sabiam que Jesus estava correndo risco de vida, então seguiam atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes coisas que deviam sobrevir, dizendo, ele estava indo para Jerusalém e dizendo:
eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus não foi iludido, irmãos. Ele foi sabendo que todas estas coisas iriam acontecer com ele. Ele estava indo já para o sacrifício final, ele estava indo já para a entrega. Interessante, irmãos, é que esses 12 que nós acabamos de ler aqui, que estavam com o Senhor, os discípulos, eles estavam, irmãos, de uma tal forma desalinhados, e ainda querendo obter vantagem com aquela situação. Eles não estavam entendendo ainda o que acontecia. Jesus estava indo para o sacrifício final, para o sacrifício eterno, e os discípulos desalinhados, sem entender. Por quê? Porque em mesmo Marcos capítulo 10, o versículo 35, que é a continuação, diz que 2 deles, que é Marcos 10, 35, está dizendo: e aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, que Jesus lá atrás havia chamado de filhos do trovão, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele disse-lhes, Jesus disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Está vendo, irmãos? Então olha a situação de João, olha a situação de Tiago. Jesus acabou de dizer no versículo anterior: o Filho do Homem será cuspido, o Filho do Homem será escarnecido, o Filho do Homem será açoitado, o Filho do Homem será morto, o Filho do Homem será, enfim, passará por toda essa situação. Jesus falou para eles, ato contínuo. Logo em seguida: Senhor, nós estamos indo para Jerusalém, eu quero te pedir uma coisa. Os 2 irmãos, Tiago e João: Senhor, quando o Senhor chegar no teu reino, nós queremos, o Senhor vai estar no trono, e nós queremos estar uma à direita e uma à esquerda. E outra tradução ainda fala que a própria mãe deles estava participando também daquela situação. Então, os irmãos, vejam o contraste, a divergência, o desalinhamento entre aquilo que estava acontecendo e o que os discípulos de Jesus, depois de 3 anos de treinamento, estavam pensando, estavam passando, estavam vivendo. Então, irmãos, eles estavam caminhando para Jerusalém, e este era o pensamento dos discípulos, e os outros não estavam muito diferentes de uma situação como essa, mas eles estavam caminhando. Aí, voltando lá para Lucas, diz que enquanto eles caminhavam para Jerusalém, o Senhor Jesus mandou mensageiros à frente deles para preparar caminho. Por que, irmãos, mandou mensageiros? Porque tinha os 12 discípulos, tinha Jesus, então era no mínimo 13, e certamente tinham outros acompanhantes, então era no mínimo 13 pessoas. Imagina chegar numa vila pequena, um povoado que está dizendo aqui, 13 pessoas no mínimo. Então o Senhor Jesus mandou alguém para preparar uma pousada, preparar ali um local para eles ficarem, e mandou mensageiros adiante dele. Mas o relato de Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, diz o quê? Que não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Irmãos, aonde que o Senhor Jesus estava passando naquele momento? Ele estava passando numa aldeia de samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram irmãos dos judeus. Esses eram os samaritanos. Porém, irmãos, há 700 anos passados, houve uma mistura de povos nas guerras. As 10 tribos de Israel teve uma mistura de povos, e eles eram mestiços, eles não eram sangue puros mais. E aí os judeus
de Jerusalém estavam passando ali, esse povo judeu estava passando ali, e esses meio-irmãos deles, que eram os mestiços, que não eram sangue puro, não trataram bem. Eles tinham também um templo lá em Samaria. Por que eles queriam ir para Jerusalém? Então, aquelas guerras que existem de religião, de irmãos, de cidades, de povos. E quando eles perceberam que ele estava indo para Jerusalém, os samaritanos não receberam. Falou: nós não vamos abrir aqui espaço para vocês. E a própria Bíblia fala, irmãos, em João 4... que quando, no versículo 9, quando Jesus estava indo, não estava voltando para Jerusalém, mas estava indo de Jerusalém para a Galiléia, ele passou por Samaria e ficava no meio do caminho, e ele encontrou lá a mulher samaritana. Aí os discípulos foram comprar comida, e a mulher foi buscar água. Jesus estava sozinho no poço. Jesus falou para a mulher: mulher, dá-me de beber. O que a mulher disse para Jesus? Olha, como que você está conversando comigo? Eu sou uma samaritana. Porque João 4:9 diz: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão, ou não se comunicam com os samaritanos. Está vendo? Então, a própria Bíblia declara que não existe. Aí Jesus estava passando por aquele lugar, esses dois discípulos, Tiago e João, que já falaram: Senhor, nós queremos um lugar de honra no teu reino. Quando eles receberam a notícia de que os samaritanos não abriram pousada, não abriram espaço para eles, os discípulos desalinhados disseram. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha a situação, irmãos. Olha como estavam estes dois homens, esses dois jovens, né? Primeiro queremos sentar à sua direita e à sua esquerda. Depois, diante de uma rejeição de pousada, a postura deles foi: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu? Então olha bem, irmãos, o que acontece? Quando o Senhor chegou para Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, viu os pecados de Sodoma e Gomorra, e o Senhor chegou e falou para Abraão: Abraão, como você será um pai de uma grande nação, como você será grande, eu não vou esconder de você as coisas que eu vou fazer. Então o Senhor revelou que ia enviar fogo e enxofre, que ia destruir toda Sodoma e Gomorra. Então aí sim o Senhor ia mandar. Como Elias fez cair fogo do céu, o Senhor também fez cair fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. Qual foi a atitude de Abraão, irmãos? Senhor, não faça isso. Senhor, não proceda dessa maneira. Então quer dizer, de alguma forma, irmãos, Abraão lutou até o final para atender, para interceder, para tentar impedir que aquele povo fosse destruído. Então quer dizer, Abraão, o nosso pai na fé, o pai da nação de Israel, estava numa situação melhor, porque ele, numa situação semelhante, falou: não, eu não vou permitir, eu vou tentar fazer com que a coisa não seja assim. Mas o Tiago, irmãos, e o João, eles não fizeram isso. E a pergunta é a seguinte: e se a mãe de João e de Tiago estivesse lá em Samaria? E se as esposas deles estivessem lá? E se os filhos dele, se a família dele estivesse lá? E se a casa de João fosse lá em Samaria? A casa de Tiago fosse lá em Samaria? Será, irmãos, que ele iria fazer um pedido como esse? Será que ele iria fazer? O que a Bíblia fala em Lucas capítulo 6 e versículo 31? Como quereis que os homens os façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. É isso que a palavra de Deus ensina, irmãos. Aquilo que nós não desejamos para os outros, que nós não desejamos para nós, melhor, nós não devemos desejar para os outros também. Não é assim que a Bíblia ensina, irmãos? Aquilo que nós queremos para nós, devemos querer. Então quer dizer, era muito confortável para ele: Senhor, mas e se tivesse lá alguém? Quer dizer, havia intriga, havia
desalinhamento, havia desafeto, e por causa disso, Senhor, cai fogo dos céus e venha sobre eles. Mas irmãos, o que a Bíblia diz para nós? Ela diz para nós que nós devemos nos colocar no lugar do próximo. Eu preciso ter esse sentimento de se colocar no lugar do próximo, irmãos. Significa empatia. Essa é a tradução, esse é o significado da palavra empatia. Eu sentir o que o outro sente, eu me colocar no lugar de outra pessoa. Ele pediu, caia fogo do céu, mas e as pessoas que estavam lá? E os idosos? E as crianças? Então, se colocar, como quereis que os homens os façam, façam vocês também. Irmãos, na verdade, o Senhor nosso Deus, Ele desistiu de buscar méritos em nós, de buscar merecimento em nós, porque se Ele tivesse buscado, por que o João queria que caísse fogo? Porque eles não gostavam deles, porque fizeram coisas erradas, então cai fogo do céu. Irmãos, olha bem para o seu interior, eu olho para o meu interior, nós olhamos para o nosso interior. Se nós fôssemos receber o que nós merecemos, onde nós estaríamos? Mas o Senhor desistiu de buscar méritos em nós, irmãos. O que Ele fez? Ele literalmente se colocou em nosso lugar. Ele sentiu aquilo que nós sentimos e Ele morreu por nós. Aleluia. Então, irmãos, se colocar no lugar. Espera lá, e aquela pessoa, por que ele faz isso? Hoje ele está fazendo assim, mas e amanhã? Se colocar no lugar. Então, irmãos, nós precisamos de tomar cuidado com 2 pesos e 2 medidas. Porque quando interessa, a gente faz de tudo para salvar a nossa pele, para salvar aquele que nós amamos, para salvar aquele que nós queremos. Quando interessa, a gente faz um baita do esforço. Quando interessa, a gente vai. Porém, irmãos, quando não interessa, tá vendo? Deus vai pesar a mão. Aí bate o carro, a gente comemora. Fica doente, a gente comemora. Perde o emprego, tá vendo? Parece que a gente baba de satisfação. Parece que a gente comemora, vê aquilo. Fica doente, morre alguém, tá vendo? Mexeu com a serva de Deus, mexeu com o servo de Deus. O que Jesus está falando, irmãos? Vós não sabeis de que espírito sois. Quando interessa, a gente faz de tudo. E quando 2 pesos e 2 medidas. Quando interessa, o mármore do inferno está te esperando. Então, irmãos, precisamos de tomar cuidado com isso daí. Porque como o Senhor nos tratou, como o Senhor tem nos tratado. O que diz a Bíblia, irmãos, no Salmo 103, e versículo 10 até o versículo 14. Olha a forma, irmãos, como Deus tem nos tratado. Salmo 103, versículo 10 fala: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então, irmãos, o Senhor tem nos abençoado, tem nos perdoado, tem nos tratado com misericórdia, e Ele fala para nós: de graça recebestes, de graça dai. É isso que o Senhor ensina para nós, é isso que a palavra de Deus fala. Então nós precisamos de tomar esse cuidado, irmãos. Sabe, 2 pesos e 2 medidas. Senhor, querem que façamos? Quer dizer, ele estava lá tranquilo.
Ah, Senhor, eu quero estar à tua direita e à tua esquerda. Vamos lá. Aí está lá junto de Jesus, não. Aqueles pecadores lá, aqueles ingratos, que caia fogo dos céus e venha sobre ele. Que pensamento é esse, irmãos? Que sentimento é esse? Que espírito é esse? Que postura é essa? Né? Sendo que nós recebemos de Deus esta graça. Né? Então, irmãos, vejam bem a postura desses homens. Agora, apesar, irmãos, apesar deles quererem matar os seus desafetos, apesar deles quererem coisas boas para eles, estavam lá indo, Jesus já indo para o final, não teria mais tempo de ensinar aqueles homens, de falar muitas coisas. Estavam lá falando, o que adiantou Jesus andar com eles? Parece que eles estavam cruz. Irmãos, assim, ó, uma linguagem chula, mas que postura tranqueira destes homens que Jesus estavam preparando. Que postura baixa, que coisa difícil. Qual é o resultado do trabalho do Senhor? Mas o que diz a Bíblia, irmãos? Que Jesus não desistiu deles. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus não desistiu deles, e a Bíblia fala que Jesus também não desiste de mim e não desiste de você. Ele não desiste de nós. Olha, irmãos, o que esses homens fizeram. Olha como esses homens estavam. E aí Jesus vendo tudo aquilo, né? A cobiça deles, a vanglória, o eu, a brasa vem para minha sardinha, eu primeiro, meu pirão primeiro. E os outros que deixam para lá, olha a insensibilidade. Mas o Senhor, irmãos, não jogou fora, o Senhor não condenou, o Senhor não deixou nada disso acontecer. O Senhor com Jesus Cristo continuou insistindo. E o final, irmãos, é que nós sabemos que João, que não é João Batista, é João o apóstolo, ele realizou uma grande obra para o Senhor nosso Deus. João, irmãos, transformado, escreveu 1º, 2º e 3º João. João, irmãos, transformado, escreveu o livro de Apocalipse. João, irmãos, transformado, escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, que é o mais doce, é o de mais amor, é o universal, é o para a igreja de Deus. Escreveu o Evangelho de João. Então, irmãos, Jesus estava lá vendo aquele homem agindo daquela maneira, aqueles dois irmãos agindo daquela maneira, mas ele sabia as grandes obras que eles realizariam lá na frente. Aleluia. Às vezes, irmãos, eu posso estar aqui hoje, eu não morri ainda, você não morreu, a nossa história não acabou, o nosso degrau não acabou, nós estamos na rampa de Deus, na escada de Deus. Deus está trabalhando na nossa vida. Amanhã Deus tem mais para você, Deus tem mais para a igreja, Deus tem mais coisas para realizar. Deus sabe, irmãos, a grande obra que Ele tem reservado para a sua vida. Às vezes nós podemos dizer, eu não tenho mais jeito, eu não consigo, eu estou no fim da linha. Não está. Deus proverá, Deus vai fazer mais, Deus é poderoso. O Deus de João, o Deus de Tiago, está aqui nessa noite, está na sua vida, Ele vai fazer mais. Aleluia. Quando chegou o tempo, irmãos, falou, agora eu vou caminhar para Jerusalém. Quando chegou o tempo, Deus, Ele sabe, irmãos. Então Ele viu aquilo, Ele se limitou a fazer o quê? Voltando-se, repreendeu-os. Não jogou fora, não matou, repreendeu. Vocês não sabem de que espírito sois. Filho do homem não veio para matar, Filho do homem veio para salvar, para dar vida, para desfazer as obras do diabo. E simplesmente, irmãos, a Bíblia fala o que? No versículo 56. E foram para outra aldeia. Irmãos, que doçura, que fineza de Jesus, que fineza do Espírito Santo. Quando Jesus foi lá em Gadar, irmãos, atravessou o mar, por causa de um homem, foi lá em Gadar. O homem vivia no sepulcro, se alimentando de carnes
de pessoas mortas, um homem que não podia ser preso por cadeias nenhuma. Jesus foi lá, irmãos, libertou. Daqui a pouco estava aquele homem terrível, são, bem cuidado, com outra aparência. Mas o que fizeram os gadarenos? Olha, retira-te do nosso meio, vai embora do nosso meio. Rejeitaram a Jesus. Então a Bíblia só fala, irmãos, é quase que assim, como Jesus abaixando a cabeça, como que Jesus vendo aquilo. A Bíblia diz que ele entrou no barco e foi embora de Gadar, foi embora da terra dos gadarenos. Rejeitaram a Jesus, irmãos, perderam a oportunidade. A mesma coisa aqui em Samaria, está escrito aqui: foram para outra aldeia. Jesus não brigou, não insistiu, simplesmente foram para outra aldeia, como os gadarenos fizeram. Mas apesar disso, irmãos, eu já vou encerrando aqui. Apesar disso, continuando o livro de Lucas, o que Jesus fez, irmãos? Ele contou uma parábola do quê? De pessoas que eram más, o sacerdote, o levita, o outro lá. Mas quem foi que fez a boa atitude? Depois disso que os samaritanos fizeram, tem a parábola do bom samaritano, aquele que acolheu a pessoa que estava assaltada e caída na estrada. Então, apesar de tudo isso, Jesus ainda contou a parábola do bom samaritano. Olha como Jesus nos trata, irmãos. Apesar de tudo isto, quando a Bíblia fala que teve 10 leprosos que foram curados, e só um voltou para agradecer que estava curado, quem que Jesus disse que estava curado? Um samaritano. Então foi dessa forma que Jesus tratou esse samaritano. E também, irmãos, na grande comissão, em Atos capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, falou o nome de Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele citou o nome, irmão, novamente de Samaria. Jesus foi mandado embora de lá. Jesus não desistiu de João, Jesus não desistiu de Tiago. Samaria mandou ele embora, mas ele não desistiu de Samaria. Ele falou: vão até Samaria para passar lá. É assim que Jesus faz comigo, irmão. É assim que Jesus faz com você. Ele trabalha em nossa vida, Ele conta conosco, Ele tem esperança em nós. Aleluia. Então, irmãos, nós devemos de fazer o quê? Ficar firmes na presença do Senhor, acreditar nesse Deus, confiar no Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus proverá em nossa vida. Gratidão, irmãos, porque aquilo que o Senhor fez conosco, que nós queremos que Ele faça conosco, nós devemos de desejar para o nosso próximo também. E esperança, irmãos, porque às vezes eu posso me reprovar, mas não adianta eu me reprovar, é o Senhor que precisa reprovar ou não. É o Senhor. Então, irmãos, se nós confiamos neste Senhor, que não desiste de nós, se nós tratamos o outro da forma como o Senhor nos trata, nós temos uma grande chance de sermos vitoriosos do Senhor nosso Deus. Amém, queridos irmãos? Receba esta palavra na sua mente e no seu coração, e vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite. Aleluia! Digno de toda a honra e de toda a glória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, amém, graças a Deus. Irmã Maria Luísa, vem louvar a Deus, irmã Luísa, graças a Deus. Então, irmãos, agora vamos com gratidão louvar um pouquinho mais, e guarde a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Louvemos a Deus agora juntamente com a irmã Maria Luísa, e depois nós vamos passar para o ato da ceia do Senhor. Glória a Jesus. Chama a Rosângela e a pastora. 126 anos. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Bem-aventados que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, bem assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Deus, amém. Meus irmãos, vamos passar para o ato da ceia do Senhor. Quero convidar a igreja do Senhor para se colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos dar aqui os obreiros para vir até aqui à frente. Os irmãos podem vir, tem nos ajudado aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear,
tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Amém. Mais uma vez, Deus, buscamos Tua presença. Já apresentamos, Senhor, os elementos da ceia do Senhor. Já Te louvamos pela irmã Dilma, Senhor, que participou. Abençoe a vida dela, Senhor, a saúde dela, toda a família. Socorre, Senhor, a Tua serva por amor ao Teu nome. Aqui está o Teu povo, já louvamos o Teu nome, Senhor, já manifestamos, já expressamos a Tua palavra, e agora, Deus, nós vamos participar dos elementos da ceia do Senhor. Nós vamos nos lembrar, Senhor, do Cristo encarnado, nós vamos nos lembrar do Deus Todo-Poderoso que encarnou, que para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, a carne rasgada, o sangue derramado, que nos comprou, que nos remiu, e por isso nós estamos aqui agora na Tua presença. Deus, glorifica o Teu nome, abençoa a Tua herança, que cada um de nós possa se alimentar em espírito e em verdade da Tua presença, da Tua palavra e da Tua pessoa. Glorifica, Senhor, o Teu nome, abençoa, Senhor, os nossos passos. É o que nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos irmãos, Deus abençoe. Irmã Rose, a irmã vem aqui, fica junto com o irmão Ney. Irmã Cida, vem aqui, a irmã fica junto com o irmão Valdinei, tá bem? Então, como a palavra de Deus diz: fazei em memória de mim, disse Jesus. Participe, irmãos, com discernimento, com gratidão. Nós não estamos lá no mundo, nós não estamos caminhando para uma condenação eterna, nós estamos na salvação de Deus. Seja agradecido por isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode pegar mais uma bandeja cada uma, e vocês vão junto com seus esposos. Pega uma de pão também, irmãos. Irmã, ajuda, pega uma de pão com seu esposo, irmã Rose. Sim, irmã Rose, pode ficar assim mesmo, tá bom. Vamos servindo aqui desse lado. Fazei em memória de mim, disse Jesus. Começa aí. Glória a Deus. Podemos louvar ao Senhor nosso Deus. Bendito seja o poder.
Deus. Os irmãos da operação aqui participam juntamente com o Valdinei. Todos os irmãos pegaram, todos estão, graças a Deus. Amém, queridos irmãos. Então nós vamos agora participar deste ato tão glorioso. Vamos tirar as nossas máscaras um instantezinho. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Tomai e comei, disse Jesus. E eu digo à igreja do Senhor: tomai e comei. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Glória a Deus. O sangue, irmãos, não foi nenhum mensageiro, não foi a própria pessoa de Jesus. Glória a Deus. Está aqui o preço. Graças a Deus. A Bíblia fala: tomai e bebei. Eu digo à igreja do Senhor: tomai e bebei dele todos. Aleluia. Graças a Deus. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Deus, por essa honra, por esse privilégio, Deus. Graças te damos, Senhor, por essa honra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Alvo mais do que a neve. Vamos cantar esse pedacinho? Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Vamos agora, vamos cantar. Dos nossos missionários, um deles, que nós temos uma participação direta aqui da igreja de Avaré. Os irmãos acompanhem, por favor. Juninho, ajuda aí, por favor. A paz do Senhor a todos. Eu sou o missionário Marcos. Quero aqui, juntamente com a minha família e toda a liderança do projeto Itália para Cristo, agradecer a superintendência de Botucatu, Avaré e Lençóis. E Deus abençoe todos vocês, juntamente com toda a liderança. Estamos na Itália há 10 anos com o projeto Itália para Cristo, com 2 igrejas, Piacenza e Parma. Temos nossos cultos aos domingos, durante a semana, fazemos trabalhos sociais. E que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Que Deus possa estar sempre renovando as vossas forças. Nós estamos aqui na Europa
procurando fazer o íntimo do Senhor com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Vocês aí no Brasil têm feito o íntimo do Senhor com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Agradeço a Deus por todo o esforço físico e espiritual, porque sabemos que o reino de Deus é tomado à força. Mas eu quero crer que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá um bálsamo, é aquele que nos conduz a cada dia. Agradeço a todos vocês, que Deus abençoe e deixe um abraço de toda a liderança, de minha família, missionária Rita, missionário Lucas, missionário Esther, e que Deus abençoe vocês. Um abraço forte e Deus te enriqueça com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais. Tem outro. A paz a todos, eu sou Lucas. São os filhos do missionário. Todo domingo, toda terça-feira, estamos aqui louvando a Deus. Eu toco bateria, toco violão, e mesmo a minha irmã toca teclado e violão. Estamos aqui para ajudar a preparar essa missão que o Senhor nos entregou. Um abraço a todos. Amém, irmãos. Graças a Deus. Então, esses Paz a todos, eu sou Lucas. esses missionários aí são aqueles que nós diretamente nós contribuímos. Nós temos aqui uma equipe que manda um sustento de R$200 mensais, alguns irmãos aqui, que vai diretamente para esses homens que estão fazendo a obra de Deus. Então, que Deus nos conceda essa visão, essa sensibilidade para nós sempre estarmos cooperando com o reino de Deus. Então, agora, o trabalho que nós vamos fazer agora, a arrecadação, todas as ofertas desta noite irão, irmãos, para os missionários, estar se fortalecendo, crescendo cada vez mais a missão desafio na nossa obra. No próximo sexta, sábado e domingo haverá um trabalho missionário, simpósio de missões lá no Mandaqui, onde será um encontro dos missionários, das lideranças, enfim, então, promete muito, trabalho muito abençoado. O Monselho participa também do sustento. Quero convidar o irmão para vir até aqui fazer esta oração agora, juntamente com a igreja, pelos missionários, e depois nós vamos fazer as arrecadações aqui para entregarmos para os missionários. Vamos ficar de pé, irmãos, por gentileza, e nós vamos agora orar pela missão desafio, o pastor Emerson, toda a equipe, pelos missionários, por esses que nós estamos ajudando em nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar, apresentar os missionários que têm feito a obra do Senhor, têm trabalhado para ganhar almas, para que haja uma mudança, nessas vidas que não o conhecem. E nós temos que pedir para que o Senhor esteja fortalecendo eles a cada dia nessa caminhada. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, neste momento nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida dos missionários, Senhor, por onde eles estiverem. Que o Senhor esteja guardando, protegendo, Senhor, abençoando a família, cuidando, ó Deus, e que as pessoas ali possam conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus através da obra que eles fazem, Senhor. Deus, alcança cada vida, Senhor, alcança, Pai amado, aquele local ali, protege, livra, guarda, Senhor, que eles possam, Senhor amado, cada dia mais ser abençoados, sustentados, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, e livra, Pai, eles de todo mal. É o que nós pedimos nesta noite, Senhor. Entra com a Tua providência e abençoa, Jesus. Amém. Graças a Deus. Nosso ministério de louvor pode louvar a Deus enquanto nós vamos contribuirmos, viu? Mas pode sair do seu lugar, pegar as suas contribuições. Graças a Deus. Está com o Senhor. Considere sentar, fica à vontade. Aleluia, vamos adorar o Senhor Jesus. Graças a Deus.
Irmãos, os nossos cultos agora são 18h30 às 20h30, horário normal. Nós temos acabado antes, mas era das 19 às 21, e agora são das 18h30 às 20h30. E hoje nós estamos dentro do horário. Queridos irmãos, eu quero pedir oração pelo Lucas, da irmã Cida, o netinho da irmã Cida, ela está pedindo a nossa oração. E ore por ele, tá bom? Ore pelo Lucas, pela família, a irmã está pedindo em nome do Senhor. Aniversário dessa semana aqui, que me chegou, foi do irmão Silvano, está ali, irmão Silvano, Deus abençoe, em nome de Jesus. Saudações para a irmã Francisca, tá bom? E também a irmã Débora Oliveira, né? A irmã Damares, que está aí. Parabéns para os nossos irmãos. Tem mais alguém, irmãos, que... Tem mais alguém que aniversariou? Vamos ouvir já? A irmã Débora, também durante a semana, já oramos na quinta, né? E a Laudicéia, né? Já oramos na quinta-feira. Graças a Deus por isso. Então tá bom, irmãos. Irmãos, quinta-feira que vem, terça-feira que vem, se Deus nos permitir, nós vamos fazer um culto e, querendo Deus, nós vamos iniciar um trabalho lá na casa do irmão Tiago, lá no Jatobá 1 lá, né, irmão Tiago? Não é isso? Jatobá 1 lá, né? Então nós vamos lá no Jatobá iniciar o trabalho. Passou uma madeireira Avaré, irmãos, a primeira esquerda uma unha de terra. Falei certo, Tiago? Passou a madeireira Avaré, uma unha de terra. Nós estaremos lá terça-feira, 8 da noite, que é feriado em Tronco Avaré. Falei o quê? Madeireira. Tronco Avaré. Isso. Então, Tronco Avaré, lá no Jatobá 1, né? A gente passou o Tronco Avaré à esquerda, né? E a gente já vai estar fazendo lá um barulho, né? Então, os irmãos são convidados para terça-feira, querendo Deus, nós vamos iniciar um ponto de pregação, se Deus permitir. Os irmãos que precisam de levar a ceia, como o irmão Francisco e outros, né? O Orlando que está aí, nós temos os frasquinhos do pão e do suco. Os irmãos procurem a irmã Cida Oliveira e o irmão Valdir e a irmã Mara para pegar isso daí, tá bom, irmãos? Mas eu quero dar um aviso, aproveitar aqui, temos um bom número de irmãos. É assim, nós montamos, irmãos, um grupo de WhatsApp aqui para a igreja sede. Então eu queria te falar três coisas eu queria te falar. Primeiro, o irmão, a irmã, se inscreva. Ninguém vai empurrar a goela abaixo, assim, forçar. Não se inscreva, é sinal que o irmão está participando, faz parte da comunidade, vai receber as informações, vai dar as informações. Então eu te oriento a se inscrever, tá? Depois, irmãos, este grupo ele foi criado para nós darmos avisos, para nós darmos agradecimento, para nós pedirmos oração. E eu vou mudar, colocar mais uma palavrinha lá, vou colocar a palavra também apoio. Porque às vezes alguém pede lá, faz um pedido de oração, eu peço oração por tal pessoa, e a gente coloca lá um apoio, tá bom, vamos orar, graças a Deus, a gente dá uma palavra de apoio, isso é bom. Então são os avisos, que nessa semana aqui eu avisei que a gente está melhorando a nossa cozinha. Ajudou lá, irmã Lívia? A cozinha lá ficou melhor para fazer festinha? Melhor do que a salinha lá, né? Então já foi útil, graças a Deus, né? Então os avisos, a nossa igreja lá de Itaporanga está ficando uma bênção, mandei os avisos para os irmãos também. Então um aviso, né? Alguém que fica doente, alguém que, né, no momento, um falecimento, né? Que Deus, enfim. Então são avisos que nós temos aqui. Pedidos de oração, agradecimento, que não é só pedir, né? E também uma palavra de apoio. Mas irmãos, eu quero pedir para os irmãos que não fiquem colocando, irmão. Claro que ninguém é obrigado. Claro que vamos fazer e pronto. Não é ninguém é obrigado. Mas eu quero te orientar. Fique colocando lá borboletinha, florzinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa segunda, boa terça, boa quarta, boa quinta, boa sexta, bom sábado, bom domingo, bom...
Estou colocando isso aí. Sabe por que eu estou pedindo isso daí? É para proteger o seu interesse. Porque eu participo de grupos, os irmãos devem participar também, que a hora a gente vai ver lá 50 mensagens. Quem vai ler essas 50 mensagens? A gente não passa por cima dela? É assim ou não é? A gente passa, a gente despreza. Agora, se nós tivermos aqui o hábito de colocar só coisas que são realmente informações nossas, apareceu lá uma, apareceu 15, falou, é 15 coisas importantes. Então é para proteger a sua comunicação. Para a gente, né, já estamos com 60 pessoas lá. Se a pessoa 60 bom dia, 60 boa tarde, 60 boa noite, vai ficar inviável. Então, se manifeste, mas dentro de uma palavra de oração, dentro de uma palavra de apoio, um aviso e dentro de um agradecimento. Os irmãos entenderam, irmão? Digam amém. Amém. Então tá bom, tá? Então eu estou fazendo isso daí para a gente ter uma regra para o bem do nosso trabalho em nome de Jesus, tá bom? Então, irmãos, essa semana não tem IBDC, terça-feira lá na casa do irmão Tiago, da irmã Cecília. Quinta-feira estamos aqui novamente em nome do Senhor. A escola dominical hoje foi uma bênção. Estava frio, estava ameaçando de chover, e nós viemos aqui para ouvir alguém falar 50 minutos, mas estava uma bênção. Glória a Deus por esta igreja. Então a escola dominical continua. Classe das crianças, classe dos jovens, classe dos homens e classe das mulheres, em nome de Jesus. Tá bom? Então estivemos hoje à noite aqui. O sinal ficou bom, né, irmão? Deu tudo certinho, né? A ceia correu, foi tudo bem lá? Sobrou alguma coisa pra gente ou não sobrou nada? As crianças comeram tudo lá. Tá. Então tá bom. Então, graças a Deus que foi uma bênção, né? Então que Deus abençoe. Deus abençoe as nossas irmãs que trabalharam. Deus abençoe todos os irmãos que estão se esforçando para o reino de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração pela irmã Alice, pela irmã Terezinha, oração pela irmã Lázaro, oração pelo irmão Orlando Pai. Estive lá visitando, está com 86 anos, está forte, está firme. O Orlando, que é pai do irmão Orlando. Enfim, irmãos, a irmã Dircinha, são nomes que nós estamos apresentando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Vamos apresentar essas pessoas então. E toda essa programação de trabalho aqui, para a glória de Deus. Nós temos as credenciais para entregar, mas eu vou pedir para a irmã Luísa entregar só no outro dia, para não ficar tarde demais, que já está no horário. Tá bom, irmã Luísa? Então, tá bom. Abençoados nessa noite, irmãos. Amém? Amém. Eu quero oração da igreja. Quem mais quer oração? Amém. Vocês que estão olhando aí, esse negócio ali atrapalhado, ficou na visão aí, é a campanha do quilo abençoada que essa igreja trouxe. E os irmãos que não trouxeram, tragam, irmão, quinta-feira, tragam domingo que vem, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Pode, irmãs, louvar ao Senhor, pode já começar o louvor, nós vamos orar e vocês vão continuar louvando ao nome do Senhor. Vamos orar então e apresentar todos esses pedidos, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua bondade, pela tua palavra, obrigado pelas contribuições, obrigado pela campanha do quilo, pela oferta missionária, obrigado pela festa das crianças, obrigado, meu Senhor, pelo fundamento, pelos irmãos que participaram em casa, obrigado, Senhor, pelo teu favor. Leva o teu povo na tua paz, guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, abençoa a tua igreja cada dia, abençoa, Deus, dá a tua vitória para toda a programação, dá vitória, Senhor, para os novos estados, para aqueles que estão no grupo, no caderninho,
abundantes em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Amém.